Donos das piores campanhas do Estadual 2012, Palmas, último colocado na tabela sem nenhum ponto e nenhuma vitória conquistada, e o Tocantins, sétimo lugar com apenas 6 pontos, as duas equipes da capital começaram a se reforçar para o segundo turno do estadual, procurando se livrar do rebaixamento e, se possível, chegar à conquista do segundo turno do Tocantinense. Depois da contratação do técnico Carlos Magno, agora a diretoria do Tocantins parte para a aquisição de novos reforços. Dentre eles, 2 atacantes, Negreiros e Diego Índio, além do volante Alex. Agora, a diretoria está trabalhando para tentar regularizar os 3 atletas junto à CBF, para estrearem no próximo sábado contra o Gurupi, às 4 horas da tarde, no estádio Resendão. Já o Palmas Futebol e Regatas apresentou esta semana o novo treinador, Eli Costa, de Juazeiro, na Bahia. Além do treinador, também foram apresentados 3 reforços. Roger, segundo volante, de 22 anos de idade, Renan, atacante de 23 anos, e Marcelo, meia esquerda, de 38 anos de idade. Além dos 3 jogadores, o William, volante, deverá chegar na próxima quarta-feira. Todas essas contratações é fruto de uma nova parceria entre o Clube de Palmas e a empresa Eli JM. No próximo sábado, o tricolor da capital enfrenta o Interporto no estádio Newton Santos, em Palmas, às 5 horas da tarde, no estádio Newton Santos. De acordo com o regulamento do campeonato, todos começam com 0 pontos no segundo turno. Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv nesta terça-feira, dia 10 de abril de 2012. Olá, Renata. Oi, Ademar, um abraço para você e o pessoal de casa curtindo o programa Esporte Mais e através do nosso site esportemais.tv, o nosso site que traz uma nova enquete. Você é contra ou a favor da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol? É só entrar aqui no nosso site e votar. Por enquanto, a galera está a favor, Ademar. Por enquanto a galera está a favor? Por enquanto a galera está a favor. Eu acredito o seguinte, depois que proibiram a venda de bebida nos estádios, aqueles que gostam realmente de uma aguinha mineral, né, sem gás, muitos deixaram de ir, outros entram, dão um jeitinho de dar um pulinho lá fora, comprar alguma coisa, ficou mais ou menos assim. Nos pequenos centros, onde a torcida é pequena, eu acho que não teria muita necessidade de proibir, não. É claro que depois que proibiram, diminuiu um pouco a confusão entre as grandes torcidas, principalmente Rio e São Paulo. Mas lá fora a confusão continua. Às vezes diminuiu dentro de campo, mas lá fora você vê todo dia notícia de que mataram o torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians e assim por diante. Então, na Copa do Mundo está lá o pessoal votando se é contra ou a favor na realização da Copa do Mundo, a liberação ou não de bebida nos estádios aqui no Brasil na Copa do Mundo. A primeira instância, os deputados votaram para deixar a critério dos estados que vão ter os jogos. Então, que ele jogou a bomba para frente, né? O pessoal de Brasília não quis segurar a bomba, não. Não, vamos botar aqui a favor de que, seguinte, os estados onde serão realizados os jogos, que definam lá, se eles querem ou não que venda bebidas, ok? Bom, vamos sair então do futebol, vamos para o automobilismo, porque afinal de contas nós temos piloto tocantinense se preparando para a Copa das Américas no segundo semestre, né, lá no México. Enquanto isso, esse final de semana, esse jovem tocantinense João Vieira vai a São Paulo. Vamos conferir, vamos lá. Visando uma melhor preparação para a Copa das Américas, o piloto João Vieira vem participando de várias corridas no Brasil. A Copa das Américas de kart será no segundo semestre no México e o piloto João Vieira será o representante brasileiro naquele evento. Para fazer bonito na competição e representar bem o nosso país, João Vieira está se preparando com muita disposição. Por este motivo, o piloto tocantinense estará neste fim de semana em São Paulo.
Lá, João Vieira participará de mais uma etapa da Copa Light de kart. A corrida terá 2 baterias no sábado. João Vieira está vindo de 2 competições nacionais, em Belo Horizonte e na capital paulista. E o João Vieira, juntamente com o seu pai, o Tonhão, viajam então amanhã para São Paulo. Amanhã mesmo já começam os treinos livres, na quarta e na quinta. Né? Na sexta-feira já tem treino classificatório e aí sim, no sábado, 2 baterias para definir o campeão. Vamos para um rápido apoio cultural e a gente volta já já. É rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010! www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais aqui pela Rede Stat e pelo site www.esportemais.tv. Renata. E no mural de recados do esportemais.tv, o Silvio César de Bernardo Saião, a galera de Bernardo Saião participando aqui do nosso site, Ademar. Durante essa semana a gente já teve vários internautas. Ele dizendo o seguinte: o Campeonato Tocantinense ainda é pouco conhecido. Ele diz: acredito que com uma maior divulgação através das transmissões ao vivo seria uma forma aí de aumentar o nível da competição e também a divulgação da competição, principalmente o público nos estádios de futebol. Ele diz que é torcedor do Gurupi e quer ver o Camaleão do Sul brilhando no cenário brasileiro. Quem é ele, Bernardo Saião? Silvio César. Pois é, Silvio César, você pensando em transmissão ao vivo, né? E brevemente nem o programa ao vivo você, pelo menos por enquanto, vai ter. A coisa está ficando difícil. Futebol nosso está com dificuldade e a equipe Esporte Mais também. Depois a gente fala mais sobre esse assunto, tá certo? Não tá fácil a coisa não. O único carro que a gente estava tendo aqui para trabalhar equipamento, o ladrão chegou, meteu a máquina e levou. E agora? Você pode até prestar atenção que a partir de hoje... Sandro tá rindo. Que até a partir de hoje, os nossos VTs estão praticamente só VTs trabalhados. Não tem nem reportagem de campo porque não tem equipamento para fazer isso. Certo? A gente é tão sortudo que foi as 2 câmeras. As 2 câmeras que nós tínhamos estavam dentro do carro quando o ladrão levou. Então levaram o carro, levaram câmeras e tal. Então o programa Esporte Mais, ainda não tem a data certa, vai sair do ar mais uma vez. Eu sempre já pedi a algumas dirigentes, né? Uma vez eu falei, Belmirã, o Palmas não te quer, Belmirã, esquece esse Palmas, ele esqueceu. Quantas vezes eu falei, por exemplo, o Josa, não está dando conta de tocar o Palmas, Josa, então deixa esse Palmas. O Dejaci, falei, não está dando conta de tocar o São José, deixa esse time, Dejaci. Falei pro Pedro, não está dando conta de tocar o Palmas, deixa o Palmas. Agora eu falo para mim, Ademar, você não está dando conta de tocar o Esporte Mais, deixa o Esporte Mais. Pois é. Pois então, levaram o meu carro, levaram as filmadoras, né? Não consegue vender patrocínio, porque todo mundo fala que aqui é o melhor programa de esportes. Mas na hora de anunciar, corre para anunciar nas outras, entendeu? Então, sem dinheiro, sem equipamento, não tem condições de ter programa. Então, em breve, infelizmente, agora é definitivo, o Esporte Mais vai sair do ar. Ficamos só com a fita na mão, né? Ficamos só com a fita. Sem transporte, sem equipamento, a situação fica difícil, né? Bom, mas enquanto isso, né, o Palmas e a equipe do Tocantins estão se reforçando para o segundo turno do Campeonato Estadual. Vamos conferir, vamos lá. Donos das piores campanhas do Estadual 2012, Palmas, último colocado na tabela sem nenhum ponto e nenhuma vitória conquistada, e o Tocantins, 7º lugar com apenas 6 pontos. As 2 equipes da capital começaram a se reforçar para o segundo turno do estadual, procurando se livrar do rebaixamento e, se possível, chegar à conquista do segundo turno do Tocantinense. Depois da contratação do técnico Carlos Magno, agora a diretoria do Tocantins parte para a aquisição de novos reforços. Dentre eles, 2 atacantes, Negreiros e Diego Índio, além do volante Alex. Agora, a diretoria está trabalhando para tentar regularizar os 3 atletas junto à CBF, para estrearem no próximo sábado contra o Gurupi, às 4 horas da tarde, no estádio Resendão.
Já o Palmas Futebol e Regatas apresentou esta semana o novo treinador, Eli Costa, de Juazeiro, na Bahia. Além do treinador, também foram apresentados 3 reforços. Roger, segundo volante, de 22 anos de idade, Renan, atacante de 23 anos, e Marcelo, meia esquerda de 38 anos de idade. Além dos 3 jogadores, o William, volante, deverá chegar na próxima quarta-feira. Todas essas contratações é fruto de uma nova parceria entre o Clube de Palmas e a empresa Eli JM. No próximo sábado, o tricolor da capital enfrenta o Interporto no estádio Newton Santos, em Palmas, às 5 horas da tarde no estádio Newton Santos. De acordo com o regulamento do campeonato, todos começam com 0 pontos no segundo turno. Pois é, então são as equipes se reforçando para o segundo turno do Campeonato Estadual de Profissionais. E com tudo isso, com reforço e não reforço, a dança dos técnicos realmente foi grande até agora, já nesse primeiro turno, né, Renata? Demar, fazendo um apanhado aqui dos times e dos técnicos, né, que passaram por esse primeiro turno do estadual. O Tocantins começou com o Tomás Abreu, depois o Gil Fernandes assumiu, saiu o Gil Fernandes e agora entrou o Carlos Magno. No Colinas, o Zezé Vieira começou, saiu, entrou o Serginho, agora o Joaci realmente foi confirmado, então, no comando do Colinas. O Interporto, Carlos Magno, ficou no comando da equipe por um bom tempo, saiu, entrou o Jair Evangelista. Ademar, no Palmas, Toninho Lopes e agora o Eli Costa, que foi apresentado ontem. No Paraíso, continua Célio Ivan e na luta. Do Tocantinópolis também o Neto. No Gurupi, o Everton Goiano continua no comando. E no Guaraí, o Bugrão nem mesmo começou o campeonato, já tinha sido demitido. E depois o Tato, preparador físico, assumiu e continua no comando do Lobo Guará. É a dança dos técnicos aqui, então, do Campeonato Estadual de Profissionais da Primeira Divisão. E ontem à noite, né, no auditório da FTF, a segunda comissão disciplinar do TJD acabou fazendo um julgamento, julgando os processos que estavam pendentes. Vejam só quem foi punido. Aqueles jogadores que pegaram apenas uma partida de suspensão já cumpriram, então, beleza, vão continuar atuando pelos seus times. Mas o Guaraí e o Interporto foram multados em R$ 150 cada, porque atrasaram a entrada em campo na última rodada. Então, Guaraí e Interporto foram multados no julgamento de ontem em R$ 150 cada. O Tocantinópolis foi multado em R$ 100 também por atraso de entrada em campo para começar a partida. O Palmas foi advertido e terá um prazo de 72 horas para pagar a arbitragem, né, que está devendo a arbitragem. O Igor e o Cássio do Palmas foram suspensos em 2 partidas. Já cumpriram uma, então terão que ficar mais uma partida de fora, não vão jogar contra o Interporto. E o Deusimar Gonçalves, treinador de goleiros do Gurupi, pegou um gancho de suspensão de 60 dias. Viu, o Eudes? Nosso grande internauta Eudes, que estava preocupado com o julgamento daquilo que aconteceu lá em Tocantinópolis. Então, o causador do tumulto em Tocantinópolis não foi o Tocantinópolis, viu, Eudes? Foi o treinador de goleiros aí de Gurupi, o Deusimar. Ele que criou toda a confusão, de acordo com o relatório da arbitragem, e por isso foi punido em 60 dias de suspensão. E se você quiser verificar, então, essa lista de quem foi punido, quais são as multas, quantas partidas cada atleta pegou, é só entrar no nosso site, no esportemais.tv, que a matéria está completinha para você. Pois é, e o Paulo Renato, o internauta Paulo Renato, aproveitou essa notícia aqui, então, da arbitragem do Palmas, e tem mais arbitragem do Palmas para ser julgadas, né? Não é só uma que o Palmas está devendo, não. Tem mais arbitragem ainda para ser julgadas. E o Paulo Roberto, que é internauta, já entrou aqui no nosso mural de recado e disse o seguinte: será que não era hora do Palmas abrir falência total, já que não está dando conta de pagar nem a arbitragem? Bom, Paulo Roberto, eu não vou nem falar nisso mais, porque eu já tenho falado que quando a gente não dá conta de carregar a bacia, então que a gente entregue. Então, é o que eu já falei para os dirigentes. Não tem condições de tocar um time de futebol, então deixe de lado, não vai se sacrificar. Por isso é que também vai acontecer com o programa Esporte Mais. Não está tendo condições de tocar, também vamos deixar o programa mais uma vez, vai deixar de ir ao ar nos próximos dias, porque é aquilo que eu disse. Aí nós fizemos, quando voltamos, fizemos uma parceria com a empresa.
certo? Teríamos que pegar anúncio, propaganda e tal. E então, para a gente manter, a empresa entrou com o horário, entrou com o estúdio e nós entramos com a contrapartida de equipamento, de carro, de gasolina, de edição, de funcionários, né? E como o comércio está difícil para reagir, então não tem condições. Por isso que eu digo, já que eu cobro dos times, que o dirigente que tem que sair porque não dá conta de trocar o time, então vou cobrar de mim mesmo. Ademar, chegou a hora de você também pendurar a chuteira. Ademar, e falando em arbitragem e também aqui no nosso site esportemais.tv, no mural de recados, o Cláudio de Guaraí, Ademar, o jogo entre Guaraí e Gurupi está engasgado aqui na garganta dos torcedores do Lobo Guará, viu? Ele dizendo o seguinte, os árbitros do Tocantins deveriam ler mais as regras. Ele diz, a arbitragem que apitou o jogo entre Guaraí e Gurupi deu um show de erros, inclusive na expulsão do Lúcio após um carrinho por trás. O Lúcio está engasgado aqui, né? Olha, o detalhe é o seguinte, isso já foi explicado algumas vezes, até o pessoal postou realmente aí no YouTube esse lance, houve realmente o carrinho do Lúcio, só que a explicação da arbitragem é o seguinte, o Lúcio não tinha cartão amarelo até aquele momento. O jogador do Guaraí que foi expulso já estava com o cartão amarelo. A intenção do árbitro era dar apenas um amarelo para o Lúcio, que deu o carrinho, e um amarelo para o jogador do Guaraí, que deu a cotovelada. Quando caiu, deu a cotovelada. Então era cartão amarelo por dois. O árbitro deu cartão amarelo para os dois. Só que na explicação da arbitragem é o seguinte, o jogador do Guaraí já estava com o cartão amarelo. Então, quando ele já estava com o amarelo, o próximo cartão é vermelho. O Lúcio não tinha amarelo, ficou com amarelo. Essa é a justificativa da arbitragem. É claro que se eu fosse o árbitro, aí eu já chegava metendo o cartão nos dois, não importa quem estava com amarelo ou não. Porque se o carrinho foi por trás... O Lúcio pelo carrinho e o jogador do Guaraí pela cotovelada. Pela cotovelada, né? Pronto. Os já, dois pra vocês não estão querendo jogar bola, não. Vocês estão querendo brincadeira. Então, pronto. Expulsava os dois e estava resolvido o problema. E o Márcio Gontijo, Ademar, perguntando aqui, por que a equipe do Tocantins não contrata o Thiago Miracema? Ele é um bom jogador. Olha, eu fiquei sabendo que o Thiago Miracema está no exterior. Pelo Juscelino Coelho, né, que esse dia está sumido, está lá para o Maranhão, né? Ele nos atualizou dizendo de que ele está no exterior, jogando no exterior. Não sei se é na Bélgica, num país aí. Então, não sei, até para fazer essa transferência dele para cá é difícil. Fica caro, demora, é meio complicado. Tem tantos jogadores aí que vêm com transferência do exterior, acabam indo embora porque não conseguem fazer essa transferência. Certo? Certo. Então vamos falar agora do Interporto? Pois é, o Interporto então trocou de técnico. Saiu o Carlos Magno, entrou o Jair Evangelista, que até então foi aquele mesmo dirigente que ajudou a formar a equipe do Interporto. Mas, ô Jair, já que você estava em outra área, não foi difícil? Como é que foi a sua aceitação chegar e assumir a condição de técnico do Interporto? Como é que foi? Muitas pessoas achou assim que não tinha a experiência para assumir. Mas como eu já fui o primeiro treinador daqui do Interporto em 94, ficamos em terceiro lugar do campeonato, foi um campeonato difícil. Aí agora também já assumi várias vezes no decorrer desses anos a equipe do Interporto como treinador. E agora, quando não classificou para o primeiro turno, o presidente achou por bem mudar a comissão técnica, me convidou para mim poder assumir o cargo. Eu assumi sem problema algum. E a gente está tentando fazer o melhor trabalho, tentando tirar o melhor de cada jogador para a gente conseguir os resultados. Com relação ao elenco, esse você já conhecia, porque praticamente foi quase todos os jogadores trazidos por você. A gente teve uma parceria com a comissão técnica anterior e os jogadores, eu que negociei a transferência deles. E aí fica mais fácil, porque a gente já conhece o jogador, já sabe o que é. Estamos tentando agora fazer... que tem jogador que você tem que tratar de uma maneira, outro de outra maneira, e a gente vai tentando fazer esse trabalho para conseguir tirar o melhor de cada um. E reforços? Virá reforço para esse segundo turno? A gente está esperando que deve vir um lateral e um atacante agora para esses próximos jogos. Se não der para esses próximos jogos, se não der para esse jogo contra o Palmas, deve já pronto contra o Gurupi, que vai jogar em casa. E a gente está preparando, trabalhando para que a gente consiga os 3 pontos nessa primeira partida. Todas as equipes estão procurando se reforçar para o retorno, principalmente o Palmas e o Tocantins.
O Interporto também pensa nisso ou acha que conquistar e só mais essas 3 posições que você citou aí seria o suficiente? Olha, Devan, eu acho que precisa, se a gente tem que alcançar um objetivo, a gente precisa realmente mais alguma coisa. Mas a gente está tentando passar para o grupo, que é um grupo que é forte, é um grupo que tem condições de fazer um bom trabalho, mas tudo que vier para somar, a gente está aberto para poder receber esses atletas e tentar fazer que eles entrem no mesmo clima dos que estão já. O mesmo foco, objetivo, tentando conseguir aquilo que não conseguiu no primeiro turno. Aí então o técnico Evangelista, né, que vai estrear justamente contra o Palmas no próximo sábado. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. É rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010! www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio. Ainda a bola não cai, não cai, não cai. Agora sim caiu. É ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Agora vamos falar da Copa Durax de futsal. Vamos conferir então a classificação e próximos jogos. Veja aí. Muitos gols já foram marcados no ginásio Ayrton Senna em Taquaralto, palco dos jogos pela Copa Durax de futsal. 11 times estão na disputa pelo título da competição, já que a equipe Clube Futsal Tocantinense de Porto Nacional desistiu da Copa no meio do caminho. Vamos conferir agora como anda a classificação em cada grupo. No grupo A, Lojas Economia Sub-17 tem 6 pontos. Lojas Economia de Taquaralto, 3 pontos. Jeito Moleque também 3 pontos e Arne 64, nenhum ponto conquistado. No grupo B, Falcão 12 tem 6 pontos. Arena Futsal 6 pontos também e Durax apenas 3 pontos. No grupo C, La Barca tem 6 pontos e é o líder. Sindicato Futsal tem 3 pontos. Taquaruçu Constru Souza, nenhum ponto conquistado. E Meira Matos Futsal, também nenhum ponto conquistado. Nesta quarta-feira, 11 de abril, tem mais uma rodada pela Copa Durax. Às 7h30 da noite, Lojas Economia Taquaralto contra a Arne 64. Às 8h30 da noite, Taquaruçu contra Sindicato dos Correios. E às 9h30 da noite, fechando a rodada, Falcão 12 contra Durax. Todos os jogos no ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto. É o futebol de salão que está aí movimentado na Copa Durax. Renata. E falando em futsal, a torcida do Lobão, do Lobo Guará, que criou aqui no Facebook uma comunidade do time, dizendo o seguinte: amanhã é nível da cidade de Iguaraí e terá vários eventos esportivos. Um deles será a final do Municipal de Futsal. Ali pedindo para a gente divulgar aqui. Então, portanto, amanhã a final do Campeonato Municipal de Futsal na cidade de Iguaraí, em comemoração ao aniversário da cidade. Beleza, então vamos esperar que o nosso internauta nos passe depois o resultado, quem foi campeão, quem não foi, né? Que seja então aí o nosso intermediário mandando. O nosso abraço especial para o pessoal de Araguaína, principalmente para o Abdon Barbosa, né? Que nos confirmou, que diz que realmente o Joaci Moura será apresentado hoje como técnico do Colinas, né? Segundo ele, conversou com o Serginho, que é o técnico interino, e o Serginho confirmou que então vai ficar agora só como auxiliar técnico e como preparador físico, que o Joaci Moura será apresentado hoje à tarde ao elenco, ao time do Colinas. E há uma notícia em Araguaína, ainda não confirmada, de que os dirigentes estão propensos a não disputar o Campeonato Brasileiro se por acaso o Araguaína estiver confirmado na Série D. Araguaína só participaria se a CBF o colocasse na Série C. Se for para D, há uma conversa lá de que o Araguaína não pretende disputar.
Vamos embora, Vamos Neymar? embora. O pessoal já tá mandando a gente embora. Vamos embora e participa do nosso site da enquete aqui. Você é a favor ou contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol? Um abraço pra você e até amanhã. Amanhã, 12h30, estaremos de volta com mais uma edição de Esporte Mais aqui pela sua rede SAT e pelo site www.esportemais.tv. Um abraço, gente. Até lá.